Pronto, passados os recados, vamos agora começar devagar aqui a nossa aula. Passo para os colegas, que eu vou dar mais um prazo para terminarem esses 4, porque eu vou lançar já mais 3 exercícios, tá? Das aulas que nós ainda não tivemos exercícios. Vou lançar mais 3 exercícios para a gente poder fixar. E passo para os colegas que eles assistam a aula do vídeo do YouTube, do canal do YouTube, assistam. Pelo amor de Deus, não vão reclamar, professor, a aula é 2 horas, mas não é 2 horas. Né? Assiste meia hora, depois assiste mais meia hora, depois assiste mais meia hora e termina a aula. Não vão reclamar porque é muito tempo, pelo amor de Deus. Se vocês estivessem em sala de aula, iam passar aí 3, 4 horas assistindo aula. Então, sem reclamação de horário dos vídeos. Vamos estudar, vamos estudar. Para quem realmente quer ser um bom técnico de enfermagem, vamos estudar, tá certo? Assistam a aula, peguem os materiais com os colegas, porque os slides foram todos passados. Vocês devem ter uma apostila aí do curso, né? Também aproveitem para ler a apostila, os assuntos que a gente está comentando. Fiquem à vontade para perguntar alguma coisa também, ok? Pelo grupo. Pelo chat aqui, gente, ó, vai ser meio difícil. Eu vou estar sozinha aqui, a criatura foi embora, e eu vou passando os slides, eu não sei se eu consigo abrir aqui o chat junto com... Não tem apostila não, Crisaline? Então, aproveite, pesquise da internet, porque o Google hoje tem tudo, tem só tudo, né? Pesquise um pouquinho os assuntos sobre o que a gente está falando, tá? Deixa eu ver o que mais. Ah, sim, existe uma apostila, depois eu vou ver se eu coloco lá no grupo. Inclusive, tem Fundamentos 1 e 2 do Ministério da Saúde. Para a formação, era a antiga formação de capacitação, eu acho, de auxiliar de enfermagem, eu esqueci o nome agora da capacitação, meu Deus do céu, estou ficando bruca. De auxiliar para técnico de enfermagem. Eles tinham uma capacitação e eu vou colocar no grupo, tá? Vamos lá. Sim, mas o que eu vou fazer é a apresentação. Você vai dizer assim, professor, não sou acompanhante. Calma, calma, que esse treinamento realmente foi para acompanhante, mas quando você estiver num hospital, você vai praticar o que a gente chama de educação em saúde. É educar as pessoas que estão dentro desse hospital com informações sobre seus pacientes, sobre o local, sobre exames, sobre um bocado de coisa. Então, sobre a doença. Então, você vai ter que fazer isso, porque as pessoas vão lhe cobrar muito as informações. Então, esse treinamento aqui, nós começamos, os slides realmente era de um treinamento que a gente estava fazendo para os acompanhantes. A pessoa chega num hospital tão estressada, tão machucada por conta da doença, da pessoa que ela vai acompanhar, que ela se perde. Ela não consegue raciocinar sobre o ambiente, sobre as informações, tá? O pessoal se sente perdido dentro de um hospital. Então, a gente tem que discutir um pouquinho sobre os ambientes que esse hospital tem, tá? Uma dica minha para você, quando você chegar num local de trabalho, passe aí uns 3, 4, 5 dias, ou até mesmo uma semana. Isso as próprias empresas já fazem, treinando as pessoas para pegar o plantão. Não pense que você vai ser contratado e no outro dia, toma, te vira aí dentro. Não é bem assim, não. Por quê? Porque você primeiro tem que saber quantas unidades tem esse hospital, quantos leitos você vai trabalhar, vai ser responsável.
qual é o corredor que você vai entrar para trabalhar, que às vezes tem hospitais, mega hospitais, que vocês vão ver aí nos meus slides, você se perde dentro daquela estrutura. Então, você primeiro tem que conhecer todo o ambiente, todos os materiais com que você vai trabalhar, inclusive conhecer o nome das pessoas. É tão legal a gente chamar as pessoas pelo nome do plantão, desde o porteiro, nada de nariz empinado, viu, gente? O porteiro, o pessoal da limpeza, o pessoal da copa, como eles gostam de fazer amizade, receber um bom dia e a gente chamá-los pelo nome. Isso é muito importante, tá? Nada de passar pelos outros, fazer de conta que são tudo fantasminha, né? Tem aquele que passa com o nariz empinado, não dá bom dia para ninguém. Nada disso, gente. Tá? A simpatia e a empatia é um treinamento para a felicidade. Certo? Olha que frase bonita, né? Não sei se eu inventei ou tirei de alguém, mas fica desse jeito aí. Vamos para frente. Então, acompanhante, e é um tema muito importante isso aqui. Vou já explicar também, discutir por quê. Acompanhante é quem acompanha, que acompanha alguém. Por exemplo, ir ao baile com um acompanhante. Isso aí é de um dicionário. Na enfermagem, o acompanhante familiar. Isso, será que eu errei aqui? Peraí, com acompanhante familiar, a pessoa. Ih, está tudo errado. Acompanhante familiar é o acompanhante que pertence à família do doente, tá? Por princípio, escolhido sempre pelo próprio paciente, às vezes é o próprio paciente que diz, eu não quero tal filho, eu quero outro para me acompanhar, né? Porque o fulano tem paciência, exceto se não se encontrar em condições para esse feito, né? Se a pessoa não tem condições de escolher, vai qualquer um, vai o que tem. E a quem é concedido o direito de permanência junto do cliente. Eu coloquei aqui, gente, porque, olha, existem algumas classes que têm direito acompanhante. Na Lei 11.108, a gestante tem direito acompanhante. Então, nós não podemos barrar acompanhante de gestante. Tá? Ele tem direito a ir lá até acompanhar na hora do parto. Então, tem direito acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto, imediato. Tem que ter uma pessoa, pode ser o marido, pode ser a mãe, pode ser, né, a babá, não sei. Pode ser uma pessoa lá, tem que acompanhar. Na portaria 280, de 7 de abril de 1999, o acompanhante aí é de idoso. Em 1999, foi regulamentado a presença do acompanhante para uma pessoa idosa. Alguns hospitais, inclusive, já botam para ter acompanhante, inclusive em UTI, porque a UTI e o centro cirúrgico são dois locais mais restritos, certo? Que não podem ter acompanhantes. Mas, mesmo assim, em alguns casos, na UTI, quando o paciente precisa de uma troca de fralda muito rigorosa, né, tem que ficar passando algum produto, que não tem, os profissionais não têm como fazer isso a toda hora, a todo instante, é possível a liberação de um acompanhante até para dentro de uma UTI. Então, não é só esses dois, tá? Só coloquei esses dois, mas nós temos acompanhante para criança não pode ir sozinha, claro, é evidente. Nós temos acompanhante para deficientes físicos também não tem condições de se virar sozinho dentro de um hospital. Acompanhantes para doentes mentais, também precisa de um acompanhante. Qualquer doença, como até mesmo o autismo, precisa e pode ser liberado um acompanhante. Então, vocês têm que saber, para depois vocês não estarem brigando dentro dos hospitais, botando as pessoas para fora, sabendo que essas pessoas têm direito. Apesar de que hoje a população está muito bem orientada, boa parte das pessoas sabe do seu direito e exige o seu direito, tá? Então, deixa eu ver se eu deixei de falar alguém. Os doentes mentais, o deficiente físico, a criança, a gestante, o idoso, todos têm direito a acompanhante. Tá? Não sei se eu esqueci algum. Se vocês sabem de algum, me digam, por favor. Todas as profissões que lidam
diretamente com o ser humano precisam estar constantemente fazendo treinamento. Tá? Vocês, por favor, quando o pessoal trabalha, claro que trabalha, fica cansado demais, às vezes tem uma rotina dupla. Espera aí só um minutinho que eu vou pedir para... Faz, por favor, tu vai sair e bota aqui o Meet para mim. Bota aqui no meu celular e deixa sem... para eu poder enxergar aqui o chat. Deixa sem som. É possível ficar sem som? Pronto, então vamos lá. Isso vocês estão me ouvindo aí bem direitinho, então? Então tá certo. O que mais que eu estava falando? Ah, sim. Todas as profissões precisam de treinamento. O que eu ia dizer para vocês é o seguinte, os hospitais oferecem demais treinamento dentro dos hospitais. É curso, é simpósio, é a semana não sei de quê, semana da enfermagem, semana da oftalmologia, semana da cardiologia. Participem de tudo. Tudo é conhecimento. E é de graça, porque vocês estão lá dentro do hospital, qualquer pessoa pode participar. Fulano vai dar uma palestra, o médico, não sei da onde, da UTI. Ah, eu não trabalho na UTI. Vai, criatura. De repente te chamo para tu ir para a UTI, tu já ouviu a palestra lá do médico. Vai, não fique restringindo o conhecimento, não. Tudo é válido. Então, os hospitais oferecem, às vezes a equipe, às vezes a sua unidade exige treinamento. Por exemplo, treinamento de atendimento pré-hospitalar, atendimento de emergência hospitalar, pré-hospitalar é antes do hospital, né? De emergência hospitalar, esse treinamento é anual. Tem que mostrar para as pessoas como socorre ou atende o seu paciente, ele já dentro do hospital, quando ele está tendo, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória. Ele está entrando em choque, né? Ele, sei lá, está tendo uma parada cardíaca ou só uma parada respiratória. Então, esse tipo de treinamento, ele praticamente é anual. Então, vocês vão ter que fazer treinamentos dentro dos hospitais. Isso é muito bom para o conhecimento de vocês. Então, os acompanhantes também devem ser treinados. Por que deve ser treinado? Por conta do avanço tecnológico da medicina, diferença entre comportamentos, personalidades, patologia, classe social e etc., exigência dos familiares e instituições. O que devemos saber? Ora, devemos saber sobre o ambiente hospitalar, como é que eu me movimento dentro desse ambiente, quais são as partes desse hospital, né, as unidades desse hospital. Devemos saber a necessidade básica do paciente, claro, que esse paciente precisa de água, precisa de alimento, precisa respirar, precisa diminuir a dor, precisa de roupa, de vestimenta, precisa de lazer dentro do hospital. Os pacientes vai esperar uma cirurgia, não está fazendo nada. Aí tem aquela que quer fazer crochê, aquela que quer ler uma palavra, fazer uma palavras cruzadas, a outra quer assistir televisão, precisa de lazer. Às vezes precisa também do atendimento religioso. Então, a gente tem que providenciar também o atendimento religioso e por aí vai. Sinais vitais do paciente, né? O cego, né? Às vezes é considerado cego aquele que está vendo, mas não está enxergando. Então, às vezes, quando coloca num hospital uma pessoa totalmente leiga, que não sabe nada sobre as condições de saúde do paciente, ele olha ali o monitor cardíaco, o monitor de sinais vitais, olha, mas não está entendendo nada. Não está entendendo o que é a pressão, o que é a respiração, o que é o pulso, não está entendendo sobre a saturação, que nós vamos ver aí no futuro. Não está entendendo nada, está olhando, mas não está entendendo. Então, é um cego, porque enxerga, mas não sabe o que está vendo. O plantão, a passagem de plantão, tem que respeitar, às vezes os profissionais estão passando o plantão, aí chega um para perguntar alguma coisa. Não está vendo que a pessoa está passando o plantão? Entendeu? São informações importantes, é um momento importante, não pode atrapalhar. Então, a gente tem que entender isso.
Relacionamento com o paciente e os familiares, o acompanhante ou o cuidador, ele vai fazer uma ponte entre esse relacionamento, porque vai levar as informações do paciente para os familiares e vice-versa. Relacionamento com a equipe de saúde e demais funcionários tem que ter educação, ser cordial, perguntar de forma correta, não ser ignorante com a equipe de saúde, de jeito nenhum, que consegue as informações que quer. Ética profissional, né, para o acompanhante também, porque não pode ficar comentando sobre o paciente, não pode tirar foto do paciente, principalmente em situações mais graves, não pode estar falando do quadro clínico do paciente para outras pessoas e nem da família. Então, tem que ter ética. E qualificação, claro que tem que saber alguma coisa, postura, vestuário, né? As meninas, por exemplo, é uma profissão que muda muito a gente, tá? Transforma muito a gente. Tanto os meninos quanto as meninas, os rapazes, vocês que vão ser técnicos de enfermagem, o cabelo, vocês vão ver na prática. Cabelo, a das mulheres amarrados, o cabelo dos homens mais curto, feito a barba, geralmente retira um bigode, a unha cortada, não pode ter unha comprida, unha de gel, de porcelana, não sei mais de que, não sei mais de que, nada disso tem, tá? Não pode ter esmalte vermelho, os esmaltes têm que ser claros. Ah, professor, por que não pode ter esmalte vermelho? Porque o sangue pingando nos seus dedos, você não vai perceber esse sangue, se o esmalte é vermelho. Então, não pode ter esmalte vermelho, a própria Anvisa proíbe. Isso é a qualificação, a postura de todo mundo, tá? Atitudes e comportamentos do acompanhante. Tem alguns hospitais que proíbem certo até vestuário ou vestimenta, como shorts curtos, chinela. Tem alguns hospitais que proíbem, né? A maioria já deixa a critério de cada um, porque hoje tudo é bullying, né? Tudo é bullying. Ah, isso é bullying. Mas a verdade é que você não pode estar exposto à sua coxa, à sua perna. Passa uma pessoa, fura com uma agulha, tem muitos equipamentos dentro dos hospitais. Então, a melhor coisa é que você esteja com a sua perna bem protegida, o sapato fechado, pode cair algum material, sangue de outro paciente nos seus pés, o sapato tem que ser fechado, tá? As blusas, para que você, até mesmo dentro do hospital de outros pacientes, não sofra nenhum tipo de assédio. Então, você não pode estar com blusa tão exposta. Outra coisa, os braços expostos, vai ter lugar de hospital que a temperatura é extremamente fria. Então, você chega lá com um short, uma camiseta, aí no demais você está reclamando que está muito frio, que está muito frio, que está muito frio, sabendo que dentro do hospital é frio mesmo. É frio para diminuir a proliferação bacteriana. Então, há necessidade de ter um mínimo de bom senso. Por isso, devemos treinar também os acompanhantes. Diz para a criatura, olha, pelo amor de Deus, vem com uma roupa mais fechada, por conta disso, daquilo, etc. Isso aí é um hospital, olha só, percebe uma estrutura de grandes hospitais. Se você começar a andar por aí, você se perde, então você vai ter que conhecer um pouquinho desse ambiente. Isso aí é o hospital de Grajaú, se eu não me engano, em São Paulo. Tá ali escrito, ó, Grajaú, num bairro de São Paulo, tá? É um hospital particular. É um hospital enorme, então nós temos que conhecer um pouquinho desse ambiente. O termo hospital vem do latim hospitio, que quer dizer local onde se hospedam pessoas. Antigamente, quando não tinha esse conceito de hospital, era como se fosse um hotel onde as pessoas se hospedavam para tratar doenças, tá? Em referência a estabelecimentos fundados pelo clero a partir do século IV depois de Cristo, cuja finalidade era promover cuidados a doentes e oferecer abrigo a viajantes peregrinos.
Então, o hospital vem dessa palavra e antigamente era um local de repouso para doentes. Esses doentes peregrinos geralmente eram os idosos. Aqui no Brasil, só um pouquinho de história, geralmente as Santa Casas são enormes. A Santa Casa daqui de Fortaleza, ela tem 600 leitos. É muito grande, muito grande. Está dentro, eu acho que está dentro da minha bolsa. Valeu, José. Obrigada. Vai descarregar meu celular, ô bens. Santa Casa de Misericórdia de Santos é considerado o primeiro hospital no Brasil, inaugurado em 1543, né? Hoje deve ter só fantasminha lá dentro, mas eu acho que não é mais ativa essa Santa Casa. Os carros, né? Achei tão legal esse carro antigo aqui. Bom, olha só esse hospital. Trouxe um hospital aqui de... Eu decorei o nome para dizer para vocês. Acho que é MedStar de Washington, lá nos Estados Unidos. Né? Quem é que diz que um negócio desse é um hospital? Então, é muito, muito bonito. A estrutura só por fora já é belíssima, imagine dentro. Né? Deve ser a cara da riqueza um hospital desse. Lá deixa eu colocar aqui no chat para eu responder alguma pergunta. Lá o sistema de saúde... O sistema de saúde é todo pago, né? Então, ele não tira a sessão, não? Porque ele fica dando retorno. Mas ele disse que ia deixar o dele comigo, tá? Sim, um hospital é um estabelecimento próprio para internação e tratamento de doentes ou de feridos. Hoje, esse é o conceito de hospital. Estabelecimento próprio para internação e tratamento de doentes ou de feridos que deve agir com hospitalidade e benevolência. Então, a gente tem que tratar as pessoas bem, viu? Não é maltratar as pessoas só porque elas entraram no hospital. Eu vou tirar que ele disse que vai deixar o dele comigo. Ele vai já descarregar, né? Beleza. Ok. Pronto. Esse hospital aí é o grande hospital israelita Albert Einstein. Tá? O grande hospital. Olha o tamanho desse hospital. É São Paulo, é? O israelita em São Paulo, né? O Albert Einstein. Ele tem convênio em alguns lugares, algumas unidades, poucas unidades, acho que tem um convênio com o SUS, porque o SUS é o maior pagador de hospital, de tratamento hospitalar, é o SUS, tá? Não se engane, a rede hospitalar particular, ela tem... Que baixo esse negócio. Tem som. A rede hospitalar particular é o que mais tem convênios com o SUS. Ele tem uma porcentagem muito alta de convênio com a rede hospitalar. Um gasto imenso. Eles fazem um convênio para algumas unidades atenderem o SUS. É dessa forma. Tá? Porque a quantidade de hospitais no Brasil público é bem menor do que a quantidade de hospital particular. O público é em torno de 2.000, eu até coloquei aí depois os números, mas o hospital público no Brasil, em torno de 2.000 alguma coisa. E os hospitais particulares são 4.267, se eu não me engano. Então, em torno de 6.000 hospitais no total no Brasil. Mas tem mais hospital particular do que público.
Agora, 80% de todos os hospitais particulares têm convênio com o SUS. Então, o SUS é o maior pagador. Bem, o hospital, segundo o Ministério da Saúde, MS é Ministério da Saúde, tá? É um estabelecimento assistencial de saúde, EAS, destinado a prestar assistência sanitária em regime de internação a uma determinada clientela ou de não internação, no caso de ambulatórios e outros serviços. Se engana, que pensa que o hospital só tem leitos de internação. Ele tem muitos outros serviços que nós vamos discutir aí durante esses slides. Classificações. De uma forma bem simples, nós temos dois tipos de hospital. Ou é um hospital geral, ou é um hospital especializado. Vamos ver o que é isso. O hospital geral é um hospital que atende uma grande maioria da população, porque vai atender principalmente clínica médica. Quando a gente fala de clínica médica, é da cabeça aos pés, certo? É o clínico médico, é aquele famoso clínico geral. Atende todas as dores, todas as emergências, da cabeça aos pés. Ele, na verdade, é um apaga-fogo. Porque, digamos, estou com uma dor no estômago, ele bota um medicamento para diminuir a dor no estômago, mas ele vai encaminhar o paciente para o gastro. Então, quando a gente fala de clínica médica, a gente está falando daquele médico de clínico geral, e estamos falando também do hospital que tem, basicamente, todos os médicos especialistas. Basicamente, é um hospital que tem todo mundo está lá dentro, o gastro, o cardiologista, o neuro, né? Tá todo mundo lá. O trauma, ortopedista, é um hospital que tem só tudo quanto é médico. Tem o pessoal também da cirurgia, também quando ele fala de clínica cirúrgica, nessa situação, também é da cabeça aos pés. Aí vai ter lá o cirurgião de cabeça e pescoço, o cirurgião de doenças cardíacas, o cirurgião, o pneumologista, e por aí vai. Tá? O traumatologista, e seguindo aí a ordem de todo, da cabeça até os pés. Aí nós temos essa clínica particular, feminina, gineco-obstétrica, inclusive para todas as cirurgias, inclusive câncer. Eles atendem também, não são especialistas, mas atendem. E, por fim, a clínica pediátrica. Então, você olha assim, 4 coisas, mas são 4 coisas que englobam tudo, certo? São 4 clínicas que envolvem basicamente todas as necessidades do ser humano. Então, quando a gente fala hospital geral, é porque todo mundo pode ir para lá com as suas doenças, tá? Geralmente, numa grande cidade, existe 1 ou 2 hospitais gerais no máximo, porque é muita especialidade dentro de um hospital. Aí vai ter diversos corredores, diversos ambulatórios, diversas clínicas para definições para esse hospital, para tratamento diversos, tá? Quando a gente fala de especialidades, aí é um hospital que só atende aquilo ali, como é o caso de maternidade, neurocirurgia, traumatologia. Então, nós temos um exemplo aqui em Fortaleza, que eu coloquei aqui para vocês, a maternidade, escola porque vai tudo quanto é aluno lá da Universidade Federal, aqui do Ceará, fazer estágio lá na Universidade Escola, desde da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, da terapia ocupacional, né, os técnicos de enfermagem também das escolas, vão tudo fazer estágio lá. Então, a maternidade escola, Assis Chateaubriand, aqui do governo, aliás, do governo federal, tá?
é do governo federal, é uma universidade federal, uma universidade não, um hospital federal, é um exemplo de um hospital de especialidade ou especializado. Outro grande exemplo de hospital especializado é o IJF. Lá, vocês aí em Roraima, eu como enfermeira aqui no Ceará, em Fortaleza, se alguém me perguntar conforme a necessidade, né, conforme a doença desse paciente, eu tenho que dizer, eu tenho que saber aqui na minha cidade quais são os hospitais que vai para cada caso. Então, assim como vocês, tá? Vocês devem conhecer os hospitais, devem saber para onde vai os pacientes com cada necessidade. Como eu mostrei ali para vocês, se for maternidade, vai lá para a maternidade escola. Se for um trauma, o IJF, o Instituto José Frota, ele é um hospital de referência em traumatologia no Nordeste. Inclusive, ele não está mais assim desse jeito, ele já tem o IJF2, um anexo bem grande. Aí, acho engraçado, eu trouxe essa imagem, ela é uma imagem antiga, onde eles estavam construindo ainda um L ponto, ou eles deixaram esse negócio lá, dá para só dizer? Ele construído, né? Mas é o tipo do L ponto que eu não sei se agora o helicóptero já pousa, porque no início da construção, ele não pousava, ele tinha que pousar na praça, que tem um pouco distante aí do IJF, eu acho que é um quarteirão distante. É. O helicóptero pousava na praça porque não tinha condições de pousar aí no heliponto. Mas hoje, os helicópteros da polícia, do Corpo de Bombeiros, pousam aí nesse heliponto, tá? Quando traz paciente com trauma. Bom, o IJF, ele tem aí, não sei se são 6 ou 7 andares, eu não lembro mais. Mas tem a emergência e tem duas atividades bem interessantes, que é o Centro de Tratamento de Queimados e o Centro de Intoxicação. Quando os pacientes, né, usam algum tipo de veneno, todos são encaminhados aí para o IJF, porque tem pessoas ali especialistas em neutralizar esses venenos. E grandes queimados, todos também vêm para o IJF, porque tem um centro de primeiro mundo, inclusive com aquele tratamento da tilápia, não sei se vocês já ouviram falar, é uma parceria do IJF, aqui de Fortaleza, com a parceria de Recife, da Universidade de Recife. A Universidade, se não me engano, Federal de Recife. Eles têm essa parceria de estar fazendo o teste com a pele da tilápia, tá? Mas veja bem, pelo amor de Deus, não vai comprar tilápia, tirar a pele e botar nos pacientes, não. Que não é desse jeito, não, tá certo? Você, é todo um processo, tem que tirar todas as escamas, os restos, tem que esterilizar essa pele. É só uma membrana que eles colocam nos pacientes que já têm sequelas, os pacientes que estão em recuperação, para essa membrana diminuir a dor, estimula o tecido de granulação e diminui a cicatriz também da queimadura, fica menos feia a cicatriz das queimaduras, tá? Então, o IJF é um exemplo de centro de especialidade, porque, na verdade, são 3 especialidades: o trauma, os queimados e a intoxicação. Leitos, pessoal. Existe uma classificação dos hospitais pelo leito. Pequeno porte até 50 leitos, médio porte até de 51 a 150 leitos, a maioria é de médio porte. Ótimo. E grande porte de 151 a 500 leitos. Porte especial, vou já mostrar para vocês um de porte especial que eu trouxe aqui por curiosidade. Para os acima de 500 leitos, tá? Grandes hospitais, eu vi acho que eu coloquei aqui, tem um hospital lá em São Paulo, que é considerado o maior, eu acho que não, o maior hospital público
de São Paulo tem 855 leitos. Então, é um hospital aí de porte especial, né, porque tem muitos leitos. Agora, os hospitais de Covid que fizeram, tá? Eu vi essa notícia essa semana. Você buscar ali no Google, você vai ver a reportagem toda. A Índia acabou de fazer um hospital com 10 mil leitos. Hospital Covid. Eu não li a reportagem todas, mas essas camas aí é de material reciclado de papelão. Não sei como foi que eles prensaram, que eles fizeram esses leitos aí com papelão, tá? E fizeram aí 10 mil leitos na Índia. Então, não é considerado nem de grande porte, né? De porte especial, não é isso? Porte especial, tá? Então, 50 leitos, pequeno porte, 150 leitos, médio porte, 500 leitos, grande porte. Isso é a classificação dos hospitais. Ai, ficou tão pequeno, detesto essa letra pequena. Veja bem, hospital nunca vai ser primário. Eu trouxe esses dois conceitos para vocês saberem disso. Hospital, não existe hospital primário, existe hospital secundário e hospital terciário. Certo? Deixa eu colocar aqui. Alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Bom, o hospital secundário, ele pode ser o geral ou o especializado, com assistência nas especialidades médicas básicas. Geralmente oferece alto grau de resolução de problemas de saúde de seus pacientes no próprio hospital. Aqui em Fortaleza nós temos o HGF, Hospital Geral de Fortaleza. Tá? Só tem esse Hospital Geral aqui em Fortaleza. Veja, aí você poderia me perguntar, e para que essa classificação de resolutibilidade? É porque a atenção primária é o posto de saúde, é as unidades básicas de saúde. Tá? A atenção secundária são os hospitais, geral ou especializado. Inclusive, as UPAs entram no hospital secundário, porque, na verdade, ela é geral, não é especializada, as UPAs. Então, esses hospitais atendem um grande número de pessoas. Já o hospital terciário, ele é extremamente especializado, como o nosso caso aqui, o IJF, é extremamente especializado, ou com várias especialidades, como o caso do IJF, que tem 3, é um hospital de atendimento terciário. Ainda mais pela resolução, muitas vezes, por exemplo, um paciente sofreu um trauma numa cidade do interior, ele vai para um hospital secundário, na cidade onde ele sofreu o trauma, mas ele precisa de uma grande cirurgia de trauma, o hospital secundário não oferece essa cirurgia, então tem que ir para o hospital terciário, que no caso, aqui em Fortaleza, é o nosso IJF. Então, é um hospital que é extremamente especialista naquele problema, tá? Então, nós temos, não existe o hospital primário, porque eu já falei que primário é posto de saúde, é unidade básica de saúde. Aqui nós temos o ICC, eu trouxe a maquete, porque eu não achei uma foto de como ele está hoje. Antes, ele era só essa parte aqui de trás. Foi crescendo, crescendo, ele está bem grande, mas é um hospital que trata câncer, todos os tipos de câncer, todos os tipos de câncer, da cabeça aos pés. Se conseguiu chegar lá, porque é uma luta para chegar num hospital desse, né? Começa o atendimento pelo posto, depois, se possível, vai para um atendimento secundário, depois chega aí no atendimento terciário, no ICC, Instituto do Câncer do Ceará, aqui, tá?
Classificação por propriedade. Existe o hospital público, eu já coloquei até a quantidade, viu? Esse númerozinho é para não esquecer de falar. São 2.435 hospitais aqui no Brasil, hospitais públicos. Aquele que integra o patrimônio da União dos Estados, do Distrito Federal e município. Conforme o tipo, ele vai receber incentivo, né, desses locais, ou vai ser bancado as despesas ou pela União ou pelos estados. União é do governo federal, os estados, ou pelo Distrito Federal, ou pelos municípios. Autarquias, fundações instituídas pelo poder público, empresas públicas e sociedade de economia mistas, pessoas jurídicas de direito privado. Então, são vários tipos de hospitais públicos que às vezes são englobados num hospital particular e viram um hospital público, tá? Autarquias, como é o caso da EBSER. A EBSER é uma autarquia, é uma empresa de hospitais que gerem hospitais públicos, quase que tem um hospital em cada estado, eu acho que tem estado que ainda não tem hospital da EBSER. São hospitais, geralmente, hospitais universitários, onde alunos permeiam por esses hospitais, principalmente das universidades federais. Outra classificação são os hospitais privados ou particulares. São 4.267 aqui no Brasil. Integra o patrimônio de uma pessoa natural ou jurídica de direito privado, não instituída pelo poder público. Ou seja, alguém construiu o hospital, pode ser até um consórcio, construiu esse hospital, e tem um dono. Esse hospital tem um dono, ou 2 donos, ou 3 donos, tem sócios. Então, no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, na área hospitalar, 80% dos estabelecimentos que prestam serviço ao sistema único de saúde são privados, e 75% da atenção ambulatorial é prestada pela rede de hospitais públicos. Então, a maioria dos prestadores de serviço para o SUS vem de hospitais particulares. O povo ganhando dinheiro pelo SUS. O SUS é que tem dinheiro, gente. Apesar de que a gente pensa que não, mas o Ministério da Saúde banca aí vários hospitais privados. Sem o Ministério da Saúde, eles já tinham falido esses hospitais. Quando eles não têm mais o convênio, quando eles não podem mais fazer convênio com o SUS, eles não conseguem se manter, esses hospitais particulares. Por isso que tem que tratar bem a população, porque não está saindo de graça, não. A pessoa não está sendo atendida de graça, não. Está sendo muito caro para o governo esse atendimento desse paciente num hospital particular. Os hospitais privados podem ser ou não beneficentes, tá? A gente chama de, algumas pessoas de uma forma errada chamam beneficência, mas não é. É beneficentes ou beneficência, que fazem o bem, né? Estes mantidos com contribuições e doações particulares para a prestação de serviço e seus associados. Que mais? Podem prestar serviços a terceiros, SUS, convênio, etc. Na verdade, esse povo que faz esse tipo de hospitais, como é o caso das Santa Casas, né? Hospitais privados beneficentes, que também entra no serviço filantrópico, como está aí embaixo, eles prestam serviço à população, mas o que eles querem mesmo é o convênio com o SUS. Eles fazem um convênio com o SUS para poder manter os hospitais. A Santa Casa daqui, em alguns gestores, todo o tempo está na mídia com negócio de corrupção. Recebia aí 2, 3, 4 milhões do governo federal e do governo do estado por mês e sumia com esse dinheiro aí. Então, assim, na verdade, esse povo aí não quer só fazer o bem, não. A gente hoje no Brasil, a gente desconfia. Esse povo não quer só fazer o bem, quer ganhar dinheiro do SUS, porque os maiores convênios são com o SUS. Aí, por fim, a pessoa pensa que saiu de graça a cirurgia, né? Saiu de graça, foi atendido de graça, é um hospital público, é um hospital filantrópico, que atende o povo carente e saiu de graça a cirurgia. Não saiu, gente.
Saiu do dinheiro do próprio contribuinte, da pessoa que trabalha, que paga o FGTS, que paga o INSS, tá? Saiu do dinheiro daí, desse povo. Saiu do SUS e do Ministério da Saúde. Não saiu nada de graça. Tá? As unidades, a gente vai falar das unidades que tem nos hospitais. O que você precisa conhecer? Nos hospitais não é só unidades de internação. Nós temos unidades ambulatoriais, os ambulatórios. Por exemplo, tem ambulatórios que eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu mostrar a imagem já já. Então, o ambulatório é uma unidade lá do estabelecimento assistencial de saúde, dito hospital, destinada a atender a população da área de abrangência. Esse hospital, quando ele é implantado, quando ele é estudado para determinada região, ele tem que atender as pessoas dali daquela região. Isso é de praxe. Tá? Apesar de que o SUS, as pessoas começam a botar dificuldade para esse atendimento, mas o hospital tem que atender as pessoas do bairro e de determinada região. Na modalidade de consulta médica geral especializada, fonoaudiologia, psicologia e por aí vai, de enfermagem, um critério de promoção da saúde, prevenção, recuperação e reabilitação de forma programada. Ou seja, as consultas são marcadas no ambulatório. Aqui nós temos um exemplo aí de um ambulatório de queimaduras, assim eles chamaram o ambulatório, né? De Anápolis, em Goiás. Então, os pacientes, pode ser até os pacientes que foram atendidos no próprio hospital, quando saem da internação ou não, são encaminhados para consultas regulares no ambulatório. A maioria dos hospitais tem isso, tá? Então, quando você olhar um corredor de hospital, aí você ouvir dizer assim, olha, ali é a ala ambulatorial. Então, às vezes tem ambulatório de cardiologia, de pediatria, ambulatório de neuropediatria, neurologia, ambulatório de traumatologia, de ortopedia, ambulatório de tudo que você imaginar. Então, tem lá os médicos especialistas que eles vão atender na sala. Se precisar fazer algum procedimento mais simples, eles podem até fazer no próprio consultório, tá? Essa daqui, eu vou perguntar uma coisa para vocês, porque em algumas aulas eu já falei que é a sala de aerossol ou nebulização, tá? Aerossol com 2 S's. É um ambiente destinado à utilização de aparelhos para veiculação de medicamentos pela via inalatória. Para a gente poder colocar alguma coisa no pulmão, tem que ser assim como se fosse uma fumaça para poder inalar. Então, a gente transforma o líquido em vapor e o paciente inala e esse medicamento é absorvido de forma correta pelo parênquima pulmonar, que é o tecido pulmonar, e vai cair na corrente sanguínea. O que mais? Provido de pia e bancada, a desinfecção das máscaras após o uso deve ser realizada com água, sabão e imersão em hipoclorito de sódio, conforme o protocolo. Vai depender do protocolo do hospital, como é que eles fazem essa desinfecção. O que você tem que saber é o seguinte, pelo amor de Deus, vou falar aqui. Aqui uma máscara, vocês não sei se dá para ver, porque a imagem eu aumentei, tá? É uma máscara de aerosol com o extensor dela. Gente, as máscaras não podem ser utilizadas uma após a outra, não. Eu não posso botar um paciente sentado, bota ele para fazer um aerosol, depois pega a máscara suja do outro paciente, bota no rosto do paciente. Pelo amor de Deus, isso não pode ser normal, tá? E o paciente usou a máscara, usou o extensor, o cabozinho, ele tem que ir, a máscara tem que ir para desinfecção. Não é esterilização. Por que não é esterilização? Não vai passar por uma máquina de esterilização, de jeito nenhum. Ela vai ser lavada. Primeira coisa é tirar as secreções ali da máscara de aerosol. Então, a gente lava primeiro com sabão, detergente enzimáticos que tem nos hospitais. É motivo de outra aula nossa.
saber quais são os materiais que a gente faz limpeza, desinfecção e por aí vai. Muito bem. Aí, lava primeiro, tirando toda a sujidade, as secreções, com o sabonete, sabão, sei lá. Depois, pode-se mergulhar em hipoclorito. Hipoclorito, a gente não gosta de dizer que é a água sanitária, que a água sanitária tem um cloro a 2,5%. Esse hipoclorito geralmente é a 1%, tá? Ele é mais fraco, um pouquinho. E é o correto para poder fazer desinfecção de materiais que não podem ir na autoclave. Não vai para a autoclave alguns plásticos, tem plástico até que vai, mas tem alguns que não vão, porque eles vão voltar de lá da autoclave tudo amassado, engilhado. Não sei nem se vocês usam essa palavra aí, engilhado. Mas é todo enrugado, digamos. Tá? Então, não tem alguns plásticos que não podem ir para a autoclave, porque o calor da autoclave é a 127 graus. Pode entortar o material, pode danificar o material. Então, o que a gente faz com máscara de aerosol? A gente lava, desinfecta com hipoclorito, mergulhando em 30 minutos. Depois seca, aliás, enxágua bem, seca, e aí embala para o próximo paciente, tá? Mas a pergunta que eu ia fazer é o seguinte: qual dos dois tubos é mais comuns, esses canos que estão na parede, esses canos que estão na parede aí que vocês estão vendo? O que significa esses canos? O que tem dentro desses canos aí? O Alisson tem condições de responder. E os outros também, se prestaram atenção nos aerosóis dos hospitais. Tem 2 tubos ali, 2 tubos, 2 canos, tem 2 bicos, que vai sair alguma coisa por esses bicos. O que são essas coisas? Você tem que saber, viu? Vamos logo de agora treinando, vamos treinando, porque tem que saber o que é. Peraí. Tainara. Ninguém vai responder, não? Cadê? O Alisson respondeu. O oxigênio, acredito que é da cor verde. Muito bem. E o outro? Pelas cores, a gente tem ali um verde, um cano verde, um bico verde. Um cano amarelo, um bico amarelo. O que é o outro? Decora aí pro resto da vida, né? O bico verde, o cano verde, tá? É oxigênio. Quando você vê um negócio desse, é oxigênio. Cuidado, viu? Oxigênio não pode acender fósforo perto dele, é altamente inflamável. Não pode estar com a mão suja de óleo. O óleo pode favorecer a combustão, tá? Não pode estar com calor perto do oxigênio, com alguma fonte de calor também que pode favorecer a combustão. Então, esse tubo verde é oxigênio. E o amarelo, gente? Alguém sabe o que é o amarelo? O amarelo é ar comprimido. O verde é oxigênio e o amarelo é ar comprimido. Geralmente não se usa para aerosol, nebulização também, o oxigênio, a não ser que o médico peça que utilize o oxigênio. Porque o oxigênio é medicamento e ele é caro, muito caro. Então, a gente restringe para alguns pacientes o oxigênio, tá? O vácuo, o Alisson, é cinza. O vácuo é cinza. É um tubo na parede que é cinza. Então, verde é oxigênio, o amarelo é ar comprimido. A nebulização ou o aerossol deve ser feito primeiramente com ar comprimido. Que, assim, gente, ó, o nosso ar, decora isso aí também, aprende. Tem 22% de oxigênio, o nosso ar que nós respiramos.
Esse tubo que vocês estão vendo aí, eles têm 100% de oxigênio. Olha a diferença. De 22% para 100% de oxigênio. O oxigênio a 100%, ele é frio, ele é gelado. A outra coisa é que ele é seco. Então, ele pode ressecar a mucosa, principalmente das crianças. Pode ressecar a mucosa do nariz, a mucosa da boca. Tá? Então, ele é pouco utilizado a 100% para fazer nebulização ou aerosol. É a mesma coisa, tá? Já o ar comprimido, não, é o ar do nosso ambiente com a umidade e tudo. É o ar comprimido, é o ar que foi pego do ambiente e comprimiu ele. O ar comprimido, então, ele é a 22% de oxigênio, que mistura com o medicamento é suficiente para você fazer um aerosol. A gente usa o aerosol, o medicamento com oxigênio, quando esse paciente está com a saturação baixa. Pronto, muito bem. Mas deu certo, Alice. Você já lembrou do oxigênio, agora que você viu a imagem do ar comprimido, você não vai mais esquecer. Oxigênio, ar comprimido. E o cinza é de vácuo, para aspirar. Tá? Vamos para frente. Sala de reidratação oral. Eu trouxe uma imagem para vocês, porque essa sala, às vezes, tem hospital pediátrico, que vai fazer aquele sorinho de reidratação oral que tem no pacotinho, vai colocar os meninos em observação, quem está com desidratação, vai botar o menino para tomar o soro, X ml, de meia em meia hora, de hora em hora, e vai ficar lá se hidratando. Mas, na maioria dos hospitais, eles já pegam a sala de reidratação oral com a sala de hidratação endovenosa. Então, eu trouxe aqui, tem que ter bancada para poder lavar, tem que ter um sanitário, se o pessoal está com desidratação, pode ter diarreia, então tem que ter um sanitário próximo, tá? E pode ser também a sala de reidratação intravenosa. Aliás, tem hospital que faz as duas coisas, mas aqui nos slides sugere que a sala de reidratação intravenosa ou endovenosa, que é na veia, seja feita em leitos de observação. Mas eu pesquisei aqui, ó, veja, as cadeirinhas com uma bancada, deve ter um banheiro logo próximo aí dessa sala. O que acontece? Vocês estão vendo aqui os suportes, ó. Isso aqui é suporte de soro, onde cabe aqui, no mínimo, 2 soros aqui, no mínimo, porque pode ser colocado 2 juntos, aqui pode ser 4, por aí vai. São os suportes de soro. Então, podemos usar uma sala dessa, tanto para fazer a reidratação oral, quanto também fazer uma hidratação intravenosa. O paciente está ali. Essa sala, inclusive, eu tirei aí da internet, é da Vila São José de São Paulo, de uma UPA de São Paulo. E ela foi aberta e inaugurada... Ah, tá. Ela foi aberta e inaugurada para os pacientes que estavam com dengue. Tá? O vírus da dengue ele provoca uma desidratação severa. E o tratamento para dengue, o melhor tratamento para dengue é água. Água, 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 água. Só que é uma água em grande quantidade, certo? Existem algumas literaturas que diz que o paciente teria que tomar de 4 a 6 litros de água por dia em tratamento de dengue. Ora, se a gente sofre para tomar 2 litros, quem é que vai tomar 4 ou 6 litros de água, gente? Ainda mais com dengue, com febre, com dor de cabeça, com dor no corpo. Como é que a pessoa vai tomar 6 litros de água? Não vai. Então, tem que ser por via endovenosa. Tá? Então, assim, tem médico que realmente faz a terapia como tem que ser, porque alguns, eu acho até negligência, que a terapia da dengue é tomar 6 litros de água por dia. E esses litros de água é por via endovenosa.
Então, quando cai a pressão, bota o paciente para tomar soro. Bota o paciente sentado aí, vai tomar soro. Por quê? Porque está com dengue. Até melhorar a pressão. Porque com a perda de líquido, esse vírus provoca vasodilatação e o paciente começa a perder líquidos. Com a perda de líquidos, a pressão cai. O paciente tem hipotensão, tem desidratação na dengue. Então, a gente tem que hidratar esse paciente. Então, muito interessante, porque acho que deveria ter essa sala de hidratação para dengue em todos os hospitais. Porque o paciente vai, toma o soro dele, vai para casa, depois no outro dia ele volta de novo, até passar os sintomas. Porque a dengue vai diminuir os sintomas toda virose é assim, de 10 a 15 dias. Na literatura diz 14 dias. Toda virose tem esse período de sinais e sintomas. Entre 7 a 14, entre 10 a 14 dias, os sintomas se agravam. Então, durante esses dias, o paciente deve tomar soro, só isso. Soro fisiológico, soro Ringer, por aí vai. Geralmente é o soro fisiológico. Bom, a sala de curativos. Eu trouxe aqui a sala de curativos para vocês, porque hoje tem certas particularidades, não é alguma coisa tão simples assim as salas de curativo. Principalmente as do governo, as dos postos de saúde, é bem interessante. A sala de curativo dentro dos hospitais também. Precisa de pessoal treinado para trabalhar numa sala de curativo e de materiais corretos. Observe aí, ó. Tem uma bancada, tem um armário com todo o material, tem que ter pinças estéreis. Ali nós temos um foco, aqui é um foco, ó, foco de luz, tá? Foco de luz. Por quê? Porque para enxergar, né, a ferida, os tecidos do paciente, tem que ligar o foco. Se precisar aqui, ó, um suporte para a perna ou para o pé, para fazer alguma limpeza. E aqui nós temos o tanque, ó. O tanque. Hoje as salas têm isso aqui. Por quê? Bota o paciente sentado aqui do lado, e se ele tem, por exemplo, uma ferida no pé, na perna, que está com sujidade, eu tenho que lavar essa perna toda. Lavar a perna com água, com sabão, esfregar, tirar toda a sujidade, para depois fazer o curativo. Tá? Aí nós temos aí pérfuro cortante, que são os descartex para as lâminas, e tem todo o material que se usa em curativos nessa sala. Temos que ter cadeiras, tem que ter a escada para o paciente subir aqui na maca, tá? E por aí vai. Se precisar tomar um soro lá na sala do curativo, tem que ter um suporte. É uma sala que precisa de um pessoal que conheça esses materiais. A sala de aplicação de medicamentos, todos vocês conhecem. Provavelmente quem já passou num hospital para poder tomar alguma medicação ou acompanhar uma pessoa, sabe que geralmente é uma sala parecida com a sala ali de hidratação da dengue. Percebe que a sala de hidratação da dengue, que eu coloquei para vocês, a dengue, sem ser a hemorrágica, não provoca falta de ar, não provoca falta de ar. É uma virose que provoca muita dor no corpo, provoca dor de cabeça, febre, certo? Pode provocar manchas na pele, pode provocar dor no estômago, na região epigástrica, né? Inclusive a dengue hemorrágica é um dos sinais, pode provocar hipotensão, vômito, mas dor no peito não provoca. Dor no peito não, falta de ar, tá? Mas uma sala de administração de medicamentos tem que ter os bicos, tá aqui os bicos de novo, ó. Bico de oxigênio, bico de ar comprimido. Por quê? Se de repente esse paciente ele está com a saturação baixa, por exemplo, as salas de COVID aí nas UPAs tem todos esses equipamentos aí. Além do medicamento, ele pode estar também no oxigênio.
Então, é uma sala de medicamentos. Claro que essa sala, o paciente está na esperança de não hospitalizar, de tomar o medicamento aqui, melhorar e ir embora. Por isso que a sala tem poltronas para ser mais confortável. Essa parte aqui, ela levanta, fica com os pés mais reto. A parte de trás baixa um pouquinho. O paciente, essas poltronas são confortáveis, dá até para dormir nessas poltronas aí. Mas, em compensação, não é uma coisa que o paciente vai passar o dia inteiro tomando um medicamento, não. Vai tomar o medicamento, vai para casa, vai ser liberado. Se não melhorar, vai ser hospitalizado. Aí ele vai ter que ir para um leito. Vai aguardar um leito para poder ser atendido. Ora, existem em hospitais os consultórios. Né? Em cada hospital temos aí diversos consultórios. Eu coloquei só um exemplo deles, desse tipo de consultório. Aqui é tão interessante, né? Acho bem interessante esse tipo de maca, que é uma maca. O paciente deita aqui, mas tem um bocado de gavetinha que você pode guardar materiais. Então, o consultório de ginecologia e obstetrícia, vocês já conhecem que tem que ter aqueles apoiadores de pé para o paciente ficar na posição ginecológica, a paciente ficar na posição ginecológica. O consultório de proctologia também, às vezes, é uma maca diferente para que o paciente fique na posição proctológica. E urologia devem possuir banheiro, tem que ter banheiro. Muitas vezes, o ambulatório de ginecologia, de proctologia e de urologia tem um avental para o paciente poder colocar o avental e poder ser examinado pelo médico. Além de lavatório ao lado da mesa de exames, para os profissionais poderem lavar as mãos assim que terminarem de examinar o paciente. E muitas vezes tem... Ai, Jesus, espera aí. Muitas vezes tem... deixa eu ver aqui só um instante. Tem 1 ou 2 profissionais. Eu não sei o que foi que isso aqui foi fazer aqui. Espera aí. Só um minutinho. Que essa imagem aqui é de um ambulatório, eu não sei como é que ela foi embora lá para cima. Será que fui eu que coloquei? Não, também já passou do canto. Peraí. Não vai nem dar tempo de eu mostrar tudo aí para vocês. Vamos ver aqui. Ah, já sei. Eu engoli aqui, a imagem tá certa. Eu engoli as letras. Peraí. A imagem tá certa aqui. É daqui mesmo. Vou baixar aqui. Deixa eu diminuir aqui, que isso aqui é um ambulatório. Na verdade, é centro cirúrgico ambulatorial. Eu engoli as letras aqui, ó. Deixa eu ver se dá para abrir um slide e colocar essa figura aqui para a gente poder discutir, tá? Isso é um tour que a gente está fazendo pelo hospital para a gente conhecer um pouquinho dos locais que nós temos dentro desses hospitais. Por fim, aqui, as unidades basicamente externas dos hospitais, que nós discutimos, os ambulatórios, os consultórios, não são unidades externas. Nós temos essa unidade, consultório, as salas de medicamento, peraí, volta. Essa unidade aqui, centro cirúrgico ambulatorial. Tá? O pessoal também chama de sala de pequenas cirurgias, unidade destinada ao desenvolvimento de atividades cirúrgicas que não demandam internação dos pacientes. O paciente não vai ser internado, vai ser feito um procedimento cirúrgico, mas não vai ficar internado. Que mais? Centro cirúrgico ambulatorial são as mesmas do centro cirúrgico. Ele disse aqui que as áreas que compõem, é porque precisa. Vai precisar de uma central de material e esterilização, vai precisar de uma central, vai precisar de um expurgo para lavar os materiais, o nome da sala onde lava materiais é expurgo, nós vamos ver isso
talvez na próxima aula. Vai precisar da sala de farmácia, onde tem os medicamentos para o centro cirúrgico. Então, aqui nós temos quais são os centros cirúrgicos ambulatorial. O de odontologia, quando faz um procedimento odontológico que leva pontos, cortes, é um procedimento cirúrgico. Os de oftalmologia é considerado pela Anvisa um centro cirúrgico ambulatorial, né? Lá não fica ninguém internado por conta do olho, faz lá a cirurgia, por exemplo, de catarata, é um centro cirúrgico, mas é ambulatorial. Faz a cirurgia de catarata, mas sai no mesmo dia e vai embora. A cirurgia é menos de 5, 10 minutos, a cirurgia, e vai para casa. Então, são centros cirúrgicos onde o paciente não fica hospitalizado. Ele vai lá, faz a cirurgia dele e volta para casa. Alguns centros cirúrgicos de estética são dessa forma, né? Colocação de prótese de mama, são centros cirúrgicos dessa forma. São ambulatoriais. Colocar GTT também é desse jeito, tá? Seja bem-vindo, Micaele. Unidade de urgência e emergência. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu não coloquei as imagens, sem imagem eu não consigo explicar, é ruim, eu acho. Mas a gente vai para frente. Então, são unidades destinadas à assistência de pacientes com ou sem risco de vida, cujos agravos à saúde necessitam de pronto atendimento. Ou seja, tem que atender o paciente logo. A unidade deve dispor de área externa para desembarque de ambulância. Não podemos nem estacionar na frente dessas unidades, porque a ambulância vai parar ali e não é permitido você atrapalhar o descarregamento de uma ambulância, tá certo? Ora, todos os hospitais públicos não, mas particulares que trabalham com emergência, os grandes hospitais de plano de saúde, têm ali uma área de emergência. Vamos, então, ver qual é a diferença de urgência para emergência. Coloque na sua cabeça o seguinte, a urgência é menos grave, a emergência é mais grave, nunca você vai errar desse jeito, tá? Urgência é menor, e até a palavra é menor, urgência, emergência. Se eu contar, se a professora não estiver enganada, se a professora, não, Alisson, nem me ajudam aí, emergência, estou escrevendo aqui, porque de repente eu estou enganada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantas letras tem na urgência? 2, 3, 8 letras na urgência, ó. Tá? Urgência, é só um modo da gente entender, porque esse negócio de diferença de urgência e emergência parece infinito cair nos concursos. É um negócio que não se acaba. Todo mundo fica perguntando o que é urgência, o que é emergência. Então, a urgência é uma ocorrência imprevista de agravo à saúde, por algum motivo ele piorou algum fator na sua saúde, sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Um exemplo de urgência, uma elevação da pressão arterial. Tá? Ele está com a pressão alta, isso é uma urgência. Tem que ir para um hospital, tem que ser avaliado pelo médico, tá? Existe um risco de complicações? Existe, mas, em tese, ele não está com risco potencial de vida. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que levou uma facada numa grande artéria, que se tirar a faca ele sangra até a morte, que tem que passar por uma cirurgia. Então, isso que eu estou dizendo aqui para vocês logo, para vocês conhecerem, então isso é uma emergência, tá? Um exemplo de urgência, uma elevação da pressão arterial, tá? A pessoa, por exemplo, está com a glicemia muito alta, pode até precisar hospitalizar.
mas naquele momento ela não está com risco potencial de vida. Ou de morte, na verdade. Então, emergência é a constatação médica de condições de agravo à saúde que implique um risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, essa palavra aqui é muito boa, sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Por exemplo, na própria COVID aí, teve pacientes que tiveram sintomas gripais, como febre, dor de cabeça, dor no corpo, vômito, diarreia, o nariz, anosmia, que não sentiu o cheiro. Isso aí, certo? Na COVID, é urgência ou emergência? Agora, nós teve na COVID aquele paciente que chegou no posto de saúde ou no hospital com a saturação, que é a nossa porcentagem e a nossa pressão de oxigênio na corrente sanguínea, que o normal é de 95 a 100, teve gente que chegou com 80, com 70, com 60, até 50% de oxigênio na corrente sanguínea. Então, nesse caso, isso e quando a saturação baixa, o paciente fica sem ar. A porcentagem de oxigênio no organismo dele está baixa. Ele precisa de oxigênio, mas não consegue aspirar, e o organismo não consegue absorver esse oxigênio por algum motivo. E o motivo é a multiplicação do vírus no parênquima pulmonar, no tecido pulmonar, fazendo com que as células não consigam passar o oxigênio para a corrente sanguínea, porque o vírus está causando um processo inflamatório e fechando toda a árvore respiratória desse paciente, trazendo um sofrimento intenso para o paciente. Então, em saturação baixa de COVID, nós temos, então, uma emergência. Mas, sintomas gripais de COVID, nós temos, então, uma urgência. Deu para entender? Olha, quem perguntou foi o Alisson, né? Se uma pessoa sofre uma lesão, o Alisson perguntou, na artéria, ela vem a óbito com quantos minutos? Caso ela esteja longe do hospital. O Alisson, tem artéria que mede, assim, meio centímetro, tem artéria que mede 1 centímetro, então a vazão é mais relacionada ao calibre da artéria. Segundo, nós só temos, em média, tem várias literaturas sobre a quantidade de sangue, tá? Deixa eu ver aqui. É de 5 a 6 litros de sangue. Eu queria dizer a porcentagem para vocês. De 5 a 6 litros. Claro que uma pessoa que uma altura maior, acho que é 35 ml por quilo. Mais ou menos isso. E aí, uma pessoa de estatura maior vai ter estatura em altura e também de peso. Vai ter uma quantidade de sangue maior. Uma pessoa bem baixinha, pequenininha, magra, tem uma quantidade de sangue menor. A gente não decora isso, mas eu queria só passar para vocês. Por exemplo, 7%. 7% do peso do nosso corpo, de 7 a 8%, é de sangue. Então, você calcula aí quantos ml de sangue você tem. Em média, uma pessoa de 75 quilos vai ter o quê? De 5 a 6 litros de sangue. Por que eu estou dizendo isso? Se você pegar um garrafão aí de vinho, né, de 5 litros, é a quantidade de sangue que a gente tem no nosso corpo. Ora, com 10% de perda de sangue, o paciente já pode ficar aí com um pouco de tontura. É por isso que quando a gente doa sangue, a gente doa 450 ml. Muitas pessoas ficam tontas, ficam com fome, aí o pessoal oferece um lanche com
bastante glicose para aumentar a glicose, porque foi perdida nessa doação, né, manda repousar e assim por diante. Mas quando a gente começa a perder já 20% do corpo, já chegando perto de 1 litro, aí o sofrimento é maior, certo? A pessoa realmente pode ficar desorientada, pode ter falta de ar, pode ter um frio intenso, tá? A vista pode ficar turva, e aí caminha aí para o choque. Então, assim, quantos minutos? A gente não tem um minuto correto. Vai depender de quanto a pessoa está passando, do 20% para o 30%, né? Se ninguém fizer nada, vão ser aí pouquíssimos minutos. Não dá 3, 4, 5 minutos, essa pessoa vai perder todo o sangue do corpo e vai morrer. Com 20, 30% de perda de sangue, a pessoa já tem perto de estar entrando em choque, 30%. 1,5 litro de sangue, mais ou menos. 1,5 litro já está perto de entrar em choque. Então, a questão do sangramento ela é muito séria. Apesar do nosso corpo, né, ser tão extenso, nós temos pouquíssimo, na minha opinião, pouca quantidade de sangue. Só 5 a 6 litros de sangue por uma artéria calibrosa ou uma veia calibrosa, também se perde sangue por veia. Então, a gente tem que ter, em caso de grandes sangramentos, né, a gente tem que ter aí todo um aparato, às vezes é só uma compressão, um torniquete, os primeiros socorros, ou o atendimento pré-hospitalar, o APH, ele é muito importante para evitar que esse paciente morra por sangramento. Agora, quando o paciente já perdeu aí 30%, 40%, ele tem que ser imediatamente transfundido. Oh, Jesus, esse português é uma vez, tá? E o que devemos fazer? Ora, vai depender de cada caso, tá? Nesse ponto, a gente tem que fazer treinamento, mas existe uma compressão, existe uma manobra muito simples de parar o sangramento de uma veia ou de uma artéria. É comprimir, é apertar, tá certo? Não importa se você está fechando aquele fluxo ali de sangue para aquele órgão, para aquele braço, para aquela perna, não importa isso, é apertar. Aperta, fecha, para o sangramento, porque na hora que você aperta, você fecha ali a passagem onde está drenando esse sangue. Aperta com força, tá? Até o socorro chegar. E chamar, lógico, o SAMU de imediato, ou então levar esse paciente para o hospital. Mas o ideal é que, se for trauma, tem que chamar o SAMU. Mas a técnica de compressão, tá, ela é muito eficiente em quase todas as situações. Agora, se for, por exemplo, um acidente de trânsito, uma amputação da perna, uma amputação que o membro foi sacado fora, gente, são ali técnicas de primeiros socorros, vão ter que fazer um torniquete. Tá? O torniquete é apertar com alguma coisa, geralmente é com um pano, apesar de que existem torniquetes já prontos, mas a gente pega um pano, coloca uma caneta, faz um nó, e faz o nó acima da caneta, ou acima de um graveto, um pedaço de madeira, e aí você faz o torniquete, aperta esse torniquete, esse pedaço de pano, até você conseguir fechar e parar o sangramento. Antigamente tinha uma orientação da gente soltar o torniquete de 15 em 15 minutos, mas hoje a preocupação é com a vida do paciente, é a perda de sangue que não pode ocorrer, então tem algumas situações que a gente não abre o torniquete. Deixa o torniquete fechado até lá no hospital, certo? Então, é só o que se pode fazer. A técnica de compressão, sim, nos filmes tem, e, pessoal, tem aí, só uma dica para vocês. Eu vou até escrever aqui, não sei se eu já escrevi isso para vocês. O site do IBRAP, tá? Em maiúscula aí. O site do IBRAP, Instituto Brasileiro de APH, Atendimento Pré-Hospitalar.
Quem quiser conhecer sobre RCP, ressuscitação cardiopulmonar, parada cardíaca, parada respiratória, engasgo em criança, engasgo em adulto, tá? Como tirar uma pessoa de dentro do carro em caso de acidente, o uso de prancha, o uso do colar cervical. Quem quiser conhecer sobre isso e chamar sua atenção, que é muito importante, vai ali no site do IBRAP, que você vai ver uma carrada de vídeo. O professor Leonardo Clement é o médico responsável, fundador do IBRAP. E o que vocês vão aprender de coisa ali é maravilhoso o site. Então, vai lá, porque, inclusive, sobre torniquete, tem uma aula exclusiva sobre torniquete, sobre hemorragia, aulas exclusivas sobre hemorragia, tá? É muito bom. E aí dá para você entender um pouco mais sobre isso, dá para você estudar um pouco mais sobre isso, tá? Bom, então já sabemos pela palavra, você já sabe, urgência é menor, emergência é maior. Ou seja, emergência é mais grave do que a urgência. Bom, aí nós temos algumas salas, eu vou voltar com elas na próxima aula, porque eu não trouxe aqui a imagem, certo? Mas a sala de triagem é onde principalmente nas UPAs, tem a classificação de Manchester, vou até colocar depois aqui no nosso slide, a classificação de Manchester. A classificação de Manchester é pela cor, né? Tem o verde, tem o azul, tem o laranja e tem o vermelho. É pela cor que classifica se o paciente é um paciente que está numa emergência, o paciente está na urgência, ou o paciente nem tem urgência de ser atendido, não tem urgência nenhuma. E aí, a classificação de Manchester, eu não sei de cabeça aqui, porque eu também não é da minha área, mas eu vou trazer para vocês. A classificação de Manchester tem o tempo de atendimento. Esse paciente tem que ser atendido em mais de meia hora, em menos de meia hora, em menos de 15 minutos, em menos de 5 minutos. Tem um tempo para ser atendido, conforme a classificação dela. E aí isso dá uma confusão medonha, principalmente dentro das UPAs, porque a maioria dos pacientes que chegam é classificação verde, classificação azul, que são classificações baixas, não pode ter um grande tempo de atendimento. E os de classificação amarela e vermelha tem que passar na frente desses pacientes. Então, isso dá uma confusão medonha da classificação de Manchester, mas eu vou trazer para vocês. Nas salas das UPAs, quem faz essa classificação é o enfermeiro, mas todo mundo conhece a classificação de Manchester, tá? Além das cores, é bem interessante, além das cores, além do tempo, a classificação de Manchester, ainda tem a ver com a doença e os sinais que esse paciente está apresentando. Por exemplo, quem está com a respiração acelerada, acima de 30, 35, vai entrar ali na classificação de Manchester, no laranjado, certo? Quem está apresentando, lógico, uma parada cardiorrespiratória, vai entrar na classificação vermelha. Então, além do tempo, da cor, vai também ser classificado pelo tipo de doença ou dos sinais e sintomas que está apresentando ali, tá? Como eu vou trazer essas imagens na próxima aula, tá? Eu não terminei, eu queria mostrar para vocês todas as imagens de sala. Eu também já separei um vídeo sobre o hospital, um hospital que é recém-construído em uma certa cidade. Eu coloquei aqui no chat do próprio Meet, aqui, tá bem aqui em cima, tá? Eu coloquei. Mas eu vou pedir para depois, para Irapuã colocar no nosso grupo esse vídeo. Porque o exercício é, depois que eu terminar as salas, que nós temos os ambientes nos hospitais, é vocês, pelo vídeo, tentarem identificar essas salas que nós comentamos. Pelo vídeo, você consegue ver as salas que nós comentamos aqui durante essa aula e a próxima aula, que a gente ainda vai comentar um pouquinho.
as salas que tem no ambiente hospitalar. Na reportagem, fique logo sabendo que na reportagem a repórter fica falando, mas não correspondem às imagens que ela está falando. Então, não adianta ver pela fala da repórter. Tem que olhar a sala e dizer o que é que essa sala realmente tem por objetivo, tá? Mas aparece bem direitinho, dá para você avaliar cada ambiente desse hospital que foi construído aí recentemente e que eu deixei o vídeo para vocês, tá? Bom, então, olha, esses slides aqui são compridos, mas como eu não botei a imagem, eu não vou ficar falando, senão vocês vão já dormir aí, e eu só vou escutar a pancada de alguém caindo em cima do celular. Então, eu vou parar aqui a apresentação, certo? E a nossa aula vai ser concluída agora, porque eu não trouxe aí as imagens. Eu dei muita aula essa semana e não tive tempo de concluir esses slides aí do PPT. Mas a gente começou a falar um pouquinho sobre o ambiente hospitalar, ok? E eu falei no início da aula sobre os trabalhos, depois vocês perguntem aí para os colegas, no grupo, perguntei no grupo, eu ainda vou dar mais um tempo, porque eu vi muita gente se esforçando aí para conseguir resolver os trabalhos. Não se preocupe que eu estou olhando um por um e estou colocando dentro de uma pasta, porque depois esses trabalhos vão valer pontos. E durante a semana eu vou lançar, como prometido, que essa semana eu tenho mais tempo, os 3 trabalhos das nossas últimas aulas. Beleza? E aí, pessoal, só agradecer vocês, tá? Beijo. Vamos estudar e a gente se vê aí no nosso grupo, tá bom? Essa aula ainda continua, porque a gente ainda vai ver o centro cirúrgico, vamos ver o TI, vamos ver um bocado de coisa ainda. Essa aula é extensa para vocês terem uma ideia do que é um grande hospital e de como vocês vão ter que andar, conhecer, né? Você saber que existem esses ambientes dentro do hospital, tá bom? Quem já anda muito em hospital já conhece aí a metade. Alguém quer falar alguma coisa? O Alisson disse, eu tenho que olhar aqui no outro computador. Peraí, deixa eu olhar nesse. O professor é uma benção. Deixa eu olhar nesse daqui, o chat. Eu não sei. Florence. Na época da Florence, né? Ela não foi considerado classificação de Manchester. Mas hoje, né, a gente entende que é o tipo, né? Não é bem a classificação de Manchester. Manchester, se eu não me engano, um dia desse eu estava lendo, não sei se é de 1995, mas quando eu for falar, eu vou trazer. A classificação de Manchester, ela é recente, tá? Mas pelo que você está dizendo aí, o Alisson, né? Que Florence usou, na verdade, o Florence usou as coisas mais básicas, porque ela trouxe ali a limpeza do ambiente, a luz como terapia, o sol, né? A limpeza do ambiente e o corpo como um todo, tratar o corpo todo, não só a mente, não só o físico, mas os dois juntos. Foi a grande proposta de Florence, a higiene, o sol como terapia e tratar o corpo como um todo, né? Mas chamada classificação de risco na época. Né? A de Manchester, ela é recente, certo? Eu acho, se você já viu isso, eu não posso nem dizer que você está errado. Eu vou pesquisar aí, porque eu nunca vi essa classificação como Florence. Mas se você está dizendo, temos que acreditar em você. Eu não duvido. Quando eu vi a história de Florence, eu não... Ela diminuiu o risco de morte por medidas simples. Ela não classificava os pacientes, sim, ela classificava. Colocava os mais graves para um lado, colocava os menos graves para outro lado. Fazia essa classificação. Eu só não sei se era, nessa época, falado classificação de risco. Se você já leu isso, passa para a gente, Warnison, tá certo? Divide esse conhecimento aí, se você já leu isso. E é porque eu tenho um livro de história da enfermagem, eu não vi
esse negócio, eu não vou poder lhe responder. Agora, a de Manchester, vou botar no grupo, a de Manchester é recente, tá? É recente. E eu vou botar também a apostila que eu falei, tá? Passa depois essa informação aí, Alisson, pra gente. Eu não sei te dizer. Mas vou pesquisar. Vou já pesquisar. Isso aí me chamou a atenção, tá? Eu não consigo ler o que tu disse, Alisson, aqui no final. Ó, você leu isso em algum lugar, né? A gente lê tanto que a gente fica perturbado. A gente não sabe onde é que leu as coisas, mas o que você falou aí, eu vou pesquisar e eu vou trazer aí para vocês depois, tá bom? Então, pessoal, um abraço a todos. Bom resto de domingo, boa semana para vocês. Quarta-feira a gente se encontra aí de novo. Olha o link do grupo, tá certo? O link no grupo. Vamos assistir às aulas. Um abraço a todos.